Ó Deus, eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Jesus, por mais um dia, Jesus. Por mais um dia, Jesus, que o Senhor tem nos concedido, para junto louvar e bendizer o teu nome. Pai, eu te louvo, Jesus, eu te dou graça por tudo que o Senhor tem feito, Jesus, por nós e que ainda vai fazer. Muito obrigado, Jesus. Eu não me canso de dizer muito obrigado pelo que o Senhor fez comigo, pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu neto. Jesus, pelo livramento e pela cura da minha filha. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver a palavra da nossa irmã Dâmaras. Por aqui, Eclesiastes 11, versículo 1, 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte-se em 7 com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Olha esse versículo, lança o teu pão sobre as águas da Eclesiastes. Passou-se muito tempo, fazendo confusões sobre essa explanação de Salomão. E depois a conclusão foi simples. Salomão tinha conhecimento de técnicas usadas pelos egípcios, pelo o relacionamento estreito que Salomão tinha com os egípcios. Então Salomão estava se referindo a uma técnica que os egípcios tinham. O rio Nilo, os dois maiores rios, que era considerado o maior rio do mundo, hoje já se sabe que o maior rio do mundo é o Amazonas, em todos os aspectos, mas antigamente se achava que o maior rio era o Nilo. O rio Nilo, que cruza parte da África, ele tem uma grande diferença do rio famoso, que é o Rio Jordão. O Rio Jordão parte o mar chamado Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, não é mar. Por quê? Porque para os judeus chamavam de mar, para todo grande lago eles chamavam de mar. O Mar da Galileia é apenas uma extensão do Rio Jordão, que represa em um determinado lugar e forma aquele grande lago. E depois ele desce e sofre o Jordão, a maior depressão do mundo da história de um rio, chegando a 450 metros de depressão, e deságua no Mar Morto. Enquanto o rio Nilo, que banha o Egito, é um rio maravilhoso, é um rio mais plano, é um rio que nas suas planícies trazia toda aquela terra fértil da África, daquelas regiões da África, e chegava ali que Egito, a gente sabe que Egito é África, naquela região, e aquela terra fértil cobria aquelas planícies. Só que a técnica dos egípcios era o seguinte: quando o rio Nilo subia, que as águas paravam naquelas planícies, os egípcios pegavam os seus grãos e lançavam sobre as águas. As águas paravam, o rio, que era as margens, e então aquele grão que era jogado sobre as margens do rio Nilo, assentava naquela lama fértil que estava assentada aí embaixo, e quando o rio baixava, poucos dias o rio baixava, aquelas sementes nascia, e aí estava numa terra fértil, estava maravilha, era uma técnica usada. E Salomão, trazendo para a nossa vida espiritual, ele manda lançar o nosso pão sobre as águas. Lançar a palavra de Deus numa terra fértil. Lançar a palavra de Deus com sabedoria. Salomão diz: lançai o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então precisamos lançar a palavra de Deus. A Bíblia diz que há tempo e fora de tempo. Não nos preocuparmos se as pessoas estão ouvindo ou não, se as pessoas estão gostando ou não, porque há seu tempo para dar seu fruto. Eu lembro de uma história muito conhecida aqui da nossa região, da época, era do pastor Edivaldo, em que um rapaz, Deus dissera para aquele rapaz:
Tu vai e pega tal ônibus. E ele pega, em obediência à palavra de Deus, ele pegou com destino a uma determinada cidade. Chegou num determinado lugar, aquela mensagem disse para ele: desce desse ônibus. Ele desceu. E ficou no meio da estrada, aparentemente no meio do nada. Aquela voz disse para ele: entra no mato. E ele entrou, e ali aquela voz disse para ele: faça um culto. E ele ali cantou 2 hinos. Ele ali leu a palavra. Ele ali orou. E foi embora para casa. Anos depois, ele estava em uma convenção. E de repente, nos testemunhos que são dados, alguém disse naquele dia: eu certa feita estava fugindo para não morrer. Estava escondido dentro do mato. E Deus enviara alguém para pregar a palavra lá no meio do mato, onde eu estava. E ali eu mesmo, se ele veio, eu aceitei Jesus, através daquele pregador. E naquela noite aquele pregador também estava ali. Isto é lançar o pão sobre as águas, sabendo que depois, aonde estás lançando o teu pão? Está na direção de Deus? Se estiver na direção de Deus, está caindo numa terra fértil, e a seu tempo ela dará o seu fruto. Mas eu quero ler outros versículos que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12. Lucas é o grande historiador bíblico contemporâneo de discípulos. E diz, capítulo 12, versículo 13, Jesus disse uma parábola dizendo o seguinte: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde acolher meus frutos. E disse-lhe: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi: alma minha, tens em depósito muitos bens, e para muitos anos, descansa e come e bebe, e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparados para quem será? E assim é aquele que para si ajunta tesouro, não é rico para com Deus. Então a riqueza para com Deus é completamente diferente da riqueza para com a raça humana. A riqueza para com a raça humana é acúmulos de bens materiais perecíveis que vão e que de nada adianta. A riqueza para com Deus está nos valores éticos e espirituais que estão acima de todos os valores. Estão acima de todas as riquezas. O rico para com Deus não é aquele que tem tudo, mas aquele que tem Deus. Deixa eu contar a história que aconteceu, se eu não me engano, com Napoleão Falcão. Eu não lembro bem se é ele, mas assim conta o pastor Arivaldo. Se não foi ele, você me perdoe, mas foi um desses grandes pregadores. Disse que toda a vida ele chegava numa cidade, toda a vida que ele ia àquela cidade, tinha um rapaz, um senhor que chamava ele para ir almoçar. E ele ia. E ele nunca tinha oportunidade. Mas um dia, de tantas vezes visitar aquela cidade, e tantos convites repetidos, insistentes, ele resolveu ir. E o carro parou em um determinado lugar e ele começou a descer naquelas favelas,
E toda casa bonita que aparecia na sua frente, ele acreditava deve ser essa. Porque ninguém convidaria a mim para almoçar com ele se não tivesse assim, uma casa dessa. E desce até um determinado barraco e aquele irmãozinho diz para ele, aqui é minha casa. Aquele irmãozinho pega 2 caixotes de tomate e bota para ele sentar. E ele senta no primeiro, ele quebra, ele passa para o segundo. E de repente aquele irmãozinho pega mais 2 caixões. E pega um papel de jornal e cobre. E vai lá dentro, traz 2 ovos cozidos. E apresenta para ele como almoço. E no testemunho dele, ele diz que nunca sentiu tanto a presença de Deus. De que quanto ele sentiu naquele lugar. Aquele homem que só tinha 2 ovos para apresentar para o servo de Deus. Era tudo que ele tinha, era aqueles 2 ovos. A Bíblia diz que Jesus disse que quem atende o profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão do profeta. Então as riquezas para com Deus são essas. São as riquezas do amor, da bondade, da solidariedade. São as riquezas dos bens que não são perecíveis. São as riquezas que são nutridas pelo amor. São as riquezas que são nutridas pela palavra de Deus. Então precisamos. Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. Irmãos, não é pecado ter riqueza. Mas eu pergunto para você, o que levarás dessa vida? Já disse, nu eu vim do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Então, meu amigo, ser rico. Eu conheço aqui mesmo, nessa cidade onde moro, pessoas ricas, que só andam com o carro nas estradas de chão a 80, 100 com medo de ser assaltado. Que riqueza é essa? Rico é ter Jesus no coração. Rico é ter liberdade de poder falar que Jesus está voltando. Rico é poder dizer, dormir em paz e ter a certeza absoluta de que um dia vai morar no céu. Rico não é ter dinheiro, mas é ter Jesus no coração e ter certeza que um dia irá morar no céu. Que Jesus te abençoe.